Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. E nesse vídeo, aprendendo um pouco mais sobre o Shabat. A propósito, mais um Shabat. Shabbat Shalom a todos. Que o Eterno venha abençoar a todas as famílias. Hebreus 4:9 diz o seguinte: resta ainda um repouso, resta ainda um Shabat para o povo do Eterno, para o povo de Deus. O que é o Shabat, irmão? O Shabat não é simplesmente um dia para a gente ficar em casa sentado no sofá sem fazer nada, muito pelo contrário. No Shabat a gente pode fazer tudo, irmão. A gente não pode trabalhar por dinheiro. Mas enfim, o Shabat é extraordinário, o Shabat é magnífico, o Shabat é um portal, o Shabat é uma bênção, o Shabat guarda o homem, como a gente vai ouvir aqui alguns professores falando. O Shabat é belo, é um mistério extraordinário, irmão, no Shabat. E é uma pena que muitos ainda não despertou para entender a grandeza desse dia. Nós temos estudado sobre o Shabat, eu tenho procurado me aprofundar, perguntar. Tenho até alguns livros aqui para mostrar para os irmãos sobre o Shabat. Esse livro também sobre o Shabat. Sidur sobre o Shabat. Eu tenho mais 2 livros que falam especificamente sobre o Shabat, mas eu não encontrei. Ou seja, nós não estamos de brincadeira, nós estamos lendo, estamos estudando, perguntando, procurando entender cada vez mais a profundidade desse dia e tentar também viver. Apesar, por exemplo, eu precisar trabalhar no Shabat, mas eu procuro uma conexão com o Eterno nesse dia, porque eu sei que é um dia especial, é um dia diferenciado. O Eterno não criou nada por acaso, e o Shabat, irmão, é extraordinário. Nesse vídeo a gente vai ver vários mestres, professores falando um pouco mais sobre o Shabat. E tudo que vocês ouvirem aqui ainda é a pontinha do iceberg, né? Como alguns irmãos falam, é pouco tempo para falar sobre o Shabat. Eu vou estar lendo aqui alguma coisa e depois a gente vai estar entrando no estudo com os irmãos. A inserção do homem neste mundo ao ser criado o universo foi um ato de amor do Eterno. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que possamos imitá-lo e forjar, com o sopro de sua essência em nós, um mundo digno de paz, harmonia e felicidade. Ao homem foi ordenado dominar a natureza, trabalhar nela, transformá-la para o seu benefício, tirar dela o seu sustento com o suor do seu rosto. E também lhe foi dado um mandamento para lembrar que foi criado por Deus com amor. Olha que coisa tremenda, irmão. Cessar no 7º dia toda a ação que revele o domínio do homem sobre a natureza é lembrar e crer no Eterno, crer em Deus, que cessou sua obra no 7º dia. Está lendo aqui Isaías capítulo 58, verso 13. Se te abstiveres de violar o Shabat, evitares teus negócios no meu sagrado dia, chamares o Shabat de deleite e honrares o sagrado dia do Eterno, e o respeitares, afastando-te das tarefas diárias e dos afazeres da semana. É interessante isso aqui, né, irmãos? Até me lembrou do casamento, né? Parece que o Shabat é uma espécie de casamento aqui, né, conforme a gente vê nas cerimônias de casamento, né? E de falares sobre os assuntos corriqueiros, então encontrarás a alegria do Eterno, e eu te transportarei aos píncaros da terra, e ingressarás na herança de Jacó. O Eterno, ele próprio o disse. Irmão, é isso
que o Shabat faz com quem o respeita. Irmão, não consigo guardar o Shabat, eu trabalho. O Eterno, irmão, ele conhece a Kavaná do teu coração, ele conhece a intenção do teu coração. Se tu não consegue acender as velas físicas, acenda as velas espirituais. Se conecte com o Eterno no Shabat. O Shabat não é um dia qualquer. O Shabat é um portal, ok? É um portal, é algo extraordinário e acredito eu, tenho certeza absoluta que o Eterno, ele fala conosco, ele nos ouve e ele nos responde em qualquer dia, mas o Shabat é específico. Então, irmãos, fique aí com os estudos dos irmãos, a palavra que os irmãos aí vão estar fazendo. Desde já eu quero agradecer a todos que se dispuseram a estar fazendo esse áudio, onde a gente pôde estar fazendo esse estudo específico sobre o Shabat. Tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos e muitos vão sair abençoados com esse estudo. Shalom, shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom. Shalom, Claudino, e a todos aí que acompanham o canal A Torá é Santa. Obrigado aí pelo convite. E vamos falar um pouquinho do Shabat, o grande dia aí do povo judeu. É dito que não se sabe quem guardou quem. Se foi o povo judeu que guardou o Shabat ou se foi o Shabat que guardou o povo judeu. Uma instituição sagrada, como eu acabei de mencionar aqui, criou-se uma simbiose entre o judeu e essa instituição sagrada. É pedido para nós acendermos 2 velas na entrada do Shabat, que tem o significado de Shamor Vezachor, lembrar e guardar. Os povos, muitas pessoas lembram, mas lembrar e guardar são coisas distintas. Guardar vai ser o resultado de uma série de especificações que os nossos sábios colocaram, baseado na própria Torá e nas 39 Melachot, para que o dia seja santificado e não apenas lembrado. Alguns podem perguntar, mas por que 39 Melachot? Da onde se tira isso da Torá? Porque Hashem, ele não usa o termo hebraico avodá quando ele fala da proibição do trabalho, que seria literalmente um serviço, um trabalho. Mas ele usa o termo melachá. Então, a investigação dos sábios mostra que o termo melachá aparece em outra ocasião na Torá. E qual ocasião é essa? Na construção do Mishkan. Portanto, os sábios enumeraram os trabalhos da construção do Mishkan e foi constatado que eram 39. Portanto, sabe-se que existem 39 proibições de trabalho no Shabat. E dessas 39 proibições, que são chamadas de proibições pais, né? Porque a palavra Av Melachot, né? Principais, vamos dizer assim, melhor que pais, né? São 39 principais proibições, e dessas 39 tem muitas derivações, as quais os sábios vão ensinar acerca disso. Como eu falei, se abster dessas melachot é uma forma de santificar o Shabat. Mas santificar o Shabat também vem através da recitação do Kiddush, da bênção sobre o vinho, né? A mulher que prepara a halá, que prepara os alimentos para reunir a família, que prepara a sua mesa, que arruma toda a casa para receber o santo dia. E falando em preparo, né? O Shabat, ele é um dia que para o judaísmo, toda a semana gira em torno do Shabat. Então, para o judeu religioso, você não fala hoje é o primeiro dia da semana. Quando você vai estar o salmo no seu serviço diário de reza, na parte da manhã, você fala, hoje é o primeiro dia do Shabat.
Hoje é o segundo dia do Shabat, hoje é o terceiro dia do Shabat, e assim por diante, né? Então, é o aguardado dos dias, é o Shabat para o povo judeu. Também, por um lado mais místico, é dito que no Shabat todo judeu recebe uma alma adicional. Uma alma adicional que é uma porção da alma divina, porção da conexão do judeu para com a divindade. E no Shabat a alegria, portanto, é completa e a santidade é completa. Então, 5 minutos é pouco para falarmos de um tema tão abrangente, tão extenso, mas fico grato novamente pelo o Claudino ter dado oportunidade para nos ouvir um pouco aí. E para você que assiste o canal e acompanha o canal dele aí também, um grande abraço a todos. Shalom a todos do canal do nosso amigo Claudino, que tem feito um trabalho espetacular propagando a Torá, levando os mistérios, levando os mandamentos do Eterno para serem cumpridos. Parabéns pelo trabalho. Olha, no final dos tempos, o livro de Guilana, capítulo 14, versículo 12, diz que a perseverança dos santos e daqueles que obedecem aos mandamentos do Eterno e permanecem fiéis a Yeshua. A Bíblia King James diz isso. Já na Bíblia, João Ferreira de Almeida diz assim: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos do Eterno e têm o testemunho de Yeshua. Guardar os mandamentos nessa época em que vivemos tempos tensos, tempos que nos levam às vezes a acordar e esquecer a grande oração Shema Israel, Adonai Elohim. Tempos esses que nos levam a sair de um ponto a outro sem saber às vezes em que dia estamos. O profeta Daniel diz que cuidará de mudar os tempos e a lei, que os dias serão mais curtos, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo está sabendo o que eu estou falando. Às vezes acordamos 5 horas da manhã, quando pensamos que não, já estamos quase 1 da manhã. O tempo passa voando. Mas o Eterno nos deixou uma ilha de santificação, uma ilha que nos separa Israel de todos os outros povos, Israel de toda adoração a outros deuses. Ele nos deixou o Shabat. A importância de estarmos no Shabat em conexão com o Eterno. Olha, uma vez um jovem chegou na sinagoga e viu as rezas lindas que eram proclamadas na língua Kadosh. E ele disse assim: Rabino, eu não sei pronunciar essas palavras. E o Rabino, na sua sensibilidade e inteligência, disse assim: comece orando dessa forma: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ou seja, comece na simplicidade. O Eterno te chama hoje para que você guarde os seus mandamentos e observe o Shabat. Observe o Shabat de uma maneira especial, porque o testemunho de Yeshua é guardar os mandamentos do Eterno. Shalom, shalom e até a próxima. Quem fala aqui é o Shali Inácio Medeiros, da comunidade Filhos de Sião. Shalom, shalom, irmão Claudino Barros, muito obrigado por mais uma vez me convidar para estar dando uma pequena parte do que penso, do que sei, do que estou aprendendo
com os irmãos sobre judaísmo nazareno, messiânico, e sobre o Shabat, que nós iremos tentar discorrer com todos. Zahor et Yom HaShabbat Leka de Shor. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. A Torá de Hashem, ela coloca o Shabat num dia muito especial, aonde o Eterno conclui todas as coisas e no sétimo dia ele finda toda a obra que fez. Em algumas versões vai dizer que ele descansou, mas o Eterno não se cansa, né? Mas o fato é que ele escolheu o sétimo dia como um marco da conclusão de toda a criação, que nós temos conhecimento e daquelas que não temos conhecimento. Nós vamos dar uma passada pelo Gan Eden, onde a Torá vai dizer que o Eterno, ele vinha estar, claro, de uma maneira figurada, caminhar lado a lado com o nosso pai Adam. E ali o Eterno ensinava a Torá para o nosso pai Adam. E evidentemente que, creio eu, que essa passagem, ela dá início no Shabat. E de Adam até Moshe, o Shabat nunca deixou de ser reverenciado. Teve, após todos os ocorridos do Mabul, dilúvio e sacrifício de Noa e Abraham Avinu, enfim, todo o discorrer da Torá, nós vamos ver que a saída do Egito, o livramento com mão levantada poderosa de Hashem, tirando o seu povo, nosso povo, do Egito, com braço forte e mãos estendidas, transformando uma nação que foi escravizada, entrou como hóspede, como convidado, e saiu ficando lá 430 anos, 210 anos de cativeiro. E no dia de Pessah foi celebrada a Páscoa, num Shabat. Até chegar ao Sinai, Monte Horebe, onde o Eterno escreve as 2 tábuas da lei, as 10 palavras, Seret Devarim, aonde o Eterno, ele usa 2 joias do seu tesouro, que são 2 pedras preciosas, e escreve com o seu dedo na pedra de safira, e se podia ler as tábuas tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Uma maneira miraculosa. Essas pedras foram quebradas por Moshe e o Eterno ordena, depois de muito suplicar, Moisés suplicando pelo povo, Moshe suplicando pelo povo, que o Eterno perdoasse. O Eterno manda ele cortar 2 pedras e levar para ele, que ele iria reescrever e colocaria todas as palavras como ele tinha feito da primeira vez, com a exceção que da primeira vez o próprio Eterno cortou as pedras e escreveu. Dessa vez o Eterno colocou debaixo da tenda de Moshe a pedra de safira, no qual Moshe
cortou as duas pedras e levou para lá. E a quarta palavra, que é chamada de 10 mandamentos, mas são 10 palavras, 10 pronunciamentos, o quarto pronunciamento, ou a quarta palavra, está exatamente escrita Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-se do dia de sábado para santificá-lo. Daí até chegar a vinda de Mashiach Yeshua, que é a nossa Torá viva, que é o nosso Shabat encarnado em corpo, aonde ele vem e cumpre todas as palavras que foram dadas pelo Pai, não é? E ele não transgrediu nenhum mandamento, porque não houve pecado nem transgressão em Yeshua HaMashiach, Mele Israel. Então, o Shabat, ele é a principal festa dos moedes, dos encontros. Começa pelo Shabat e se estende pelas 7 festas. Então, Baruch Hashem, porque o Shabat, na volta de Mashiach, quando a nova Jerusalém descerá ataviada dos céus e ela tomará posição em Jerusalém, e de lá Mashiach vai governar o mundo durante o milênio. E certamente o Shabat é dos elementos que vai ter prosseguimento, porque o Shabat jamais vai deixar de existir. E é o Shabat que dá a personalidade, a referência do nosso povo Yehudi. O povo Yehudi sem Shabat, ele não tem unidade, mas no Shabat todos estamos juntos, não importa aonde e em que parte estejamos, porque o Shabat nos une não só a Hashem, mas também ao nosso irmão, ao nosso amigo Yehudi, que pode estar aqui no Brasil, pode estar em Israel, pode estar em outra nação. Baruch Hashem, porque o Eterno tem feito com que o nosso povo resista, ainda que tantas destruições, tantas mortes, tantas escravidão tenha caído sobre o povo de Israel, mas Am Israel Hai. Até aqui nós estamos vivos e seguindo o Torá, seguindo a Hashem e com o Mashiach Yeshua como Melech de Israel e de todo o mundo. Então eu deixo aqui essa pequena contribuição do que é o Shabat. Shabat é um momento de santificação, de comunhão, onde nós separamos o santo do profano, Zahor vezahor. Lembra, não é? E pratique a lembrança do Shabat e a prática dele é que faz a separação do que é comum, a separação do que é comum e do que é santo, do que é profano, do que é santo. Nós somos uma nação eleita, uma nação santa, que temos que ser santo como Hashem é santo. E quando nós obedecemos a Torá, nós nos santificamos e trazemos Shalom para todo o planeta Terra. Baruch Hashem. Toda Rabá. Shalom Aleichem a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Getúlio. E Claudino havia pedido para mim fazer um breve comentário a respeito da importância do Shabat. A importância do Shabat, para mim, ela se encaixa na reunião, na comunhão
que o povo de Deus tem com o seu Deus. Embora nós saibamos que a palavra Deus ela está muito genérica, por causa da sua própria concepção. Deus é um Deus pessoal, o Deus de Israel, que se manifestou ao povo no deserto e que se denominou para eles de forma definitiva. Então, ele, na sua lei, na sua Torá, ele determina que o homem trabalhará 6 dias e no 7º ele vai descansar. Então, o Shabat, pelo que eu me aprofundei, o Shabat ele é o descanso. E o nome sábado, ele seria uma corruptela da palavra Shabat. Por quê? Porque ele foi inserido no calendário cristão ali perto do reinado de Constantino. Se eu não me engano, eu preciso ir, mas é da casa de Constantino ali, contemporâneo de Constantino. Se eu não me engano, foi o imperador Teodósio que transformou o nome do dia de Saturno, que o idioma inglês ainda mantém de uma certa forma, o nome de Saturno, o dia de Saturno, no sabaton, ou sábato, porque era um nome que se aproximava bem da palavra no original hebraico, Shabat. E que os judeus guardavam no 7º dia da semana, de acordo com a Torá. O primeiro dia da semana, os romanos chamavam de Dominus Dies, que acabou se transformando em Domênica, e nas línguas neolatinas, com um nome aproximado de Domênica, que seria o dimanche, o domingo, em português e espanhol, e que se refere ao dia do Senhor. Ao dia do Senhor. Então, a importância desse dia de descanso é a comunhão, é a celebração, é a festa, é um dia festivo, em que você vai descansar dos seus afazeres e reservar aquele dia para Deus. Não é um dia para você deitar no sofá e ficar vendo a banda passar. Não é para isso o Shabat. Ele é um dia específico em que você pode, inclusive, participar de folguedos, de festas, em louvor a Deus, em louvor ao Deus de Israel. Para aquela celebração, o ritual que o judeu faz, no início do Shabat, que é na sexta-feira, ao pôr do sol, em Israel é 18 minutos antes do pôr do sol, no estado de Israel. É um dia de alegria. É um dia de alegria. Não é um dia obrigatório, aquela coisa pesada. Não. É espontâneo, porque ele foi dado para o homem. Foi o descanso que Deus deu para o homem. Deus estava abrindo uma concessão para o homem. Por quê? Ele criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, e no 7º ele descansou. Os cristãos, eles, por causa das referências textuais, de que eles se reuniam nas sinagogas, se reuniam nos lares, faziam reuniões formais no primeiro dia da semana, inclusive o partir do pão. Os cristãos, quando eles se tornam gentílicos, eles usam o dia do sol, o primeiro dia da semana, o dia do sol. Por que o dia do sol? Porque era assim que os romanos o chamavam. O dia do sol. O dia referente Mitra, que era o deus sol. E o imperador
para não parecer, para não confundir as coisas, ele dá o nome de Dominus Dies. E, a partir daí, os cristãos começam vamos dizer assim, cristãos para não dizer totalidade, de maioria gentílica. E esse nome na língua portuguesa de Dominus é domingo. Os cristãos, eles guardam o Shabat no primeiro dia da semana. A grande controvérsia tem que ser no sétimo? O Shabat tem que ser no sétimo dia? O Shabat pode ser no primeiro dia? E a gente fica naquela dúvida, né? O que isso implica? Se comemorar no primeiro dia não está fazendo a vontade de Deus, cumprindo a Torá, que é específica, ela fala: trabalharás 6 dias e no sétimo descansarás. Então, em relação a esse tipo de diferença é que fica o debate. Mas o importante o dia do Shabat é um dia especial para que o homem se dedique a Deus. E isso para ele é um descanso. A palavra Shabat tem relação com o verbo shavat, verbo hebraico, quer dizer cessar, parar. Porque o Criador fez o mundo em 6 dias, no sétimo ele parou, cessou, né? O Shavat. Então deu origem à palavra Shabat. Os judeus não cobraram as leis mosaicas do povo cristão, né? Por isso que Paulo deixou os cristãos fora de certas coisas. No entanto, se vermos pelo dia da criação, pela origem, o Eterno não criou só as leis para Israel, sim para toda a humanidade. As leis de amar o próximo, amar o Criador, fazer o bem. E dentro dessas leis está o Shabat também, né? O que falam os cristãos hoje? Que isso foi tudo abolido. Mas já foi abolido matar pessoas? Ou melhor, já pode matar pessoas já? Já pode cobiçar a mulher do próximo, os bens dele? Não. Continua valendo, então, mesmo para o Shabat. Então não é apenas para os judeus, é para toda a humanidade. Então esse entendimento dos rabinos, que é só para os judeus, é errado. Se hoje continua sendo pecado tu roubar, matar, destruir, cobiçar a mulher do próximo, os bens do próximo, então também continua sendo pecado a violação do Shabat. Mas hoje o sistema religioso só pega do Velho Testamento o dízimo, que é o meio de lograr as pessoas, né? Não pegam outras partes. Por exemplo, o Shabat. Então o que é o Shabat? É um momento de limpeza da mente, uma desconexão com a Matrix. O que é a Matrix? A Matrix simboliza a nossa dia a dia, né? O sistema que a gente vive, sistema cultural, sistema político, religioso, o trabalho do dia a dia, as lutas do dia a dia para conseguir o pão. Mas tem um dia que tudo isso cessa e nós podemos fazer uma visita introspectiva dentro do próprio coração, da própria alma, da própria mente, porque está escrito na palavra que o Shabat foi criado para o homem, não o homem para o Shabat. Ou seja, o Shabat foi criado para o homem entender a si próprio, conhecer a sua espiritualidade, sentir o divino dentro dele. Então ele para com tudo, com os trabalhos do dia a dia, e tem um dia de reflexão, onde ele vai se encontrar. Então o Shabat não é apenas para você render homenagem ao Criador, é para você também desculpe, se encontrar consigo mesmo, fazer uma alta reflexão e poder entender qual é a tua caminhada aqui, a tua missão, o que você faz aqui, né? Por que você está aqui? Só no Shabat você pode entrar com essas reflexões, que você tem tempo, né, para isso, se desconectando do dia a dia. Então o Shabat, na verdade, seria o quê? Um recomeço.
A palavra Shin, a letra Shin, quer dizer, que é a primeira expressão do Shabat, é uma luta para conseguir as coisas. Só que o Hod, que é o rei, né? É a ligação com o tetragrama sagrado. O rei simboliza a iluminação. O Bet simboliza a casa. E o T no final simboliza o tal. Então, o que é o Shabat? Está escrito pela Torá, ou pela Kabbalah, seria uma luta para você atingir a tua casa eterna, que é o descanso eterno, né? Talvez não seja a morte. Pode ser uma transformação em vida, pode ser a morte e simplesmente uma nova vida na eternidade. Mas no contexto judaico, é mais o reino milenar, onde a terra vai entrar num período de reflexão, onde haverá 1000 anos de paz sobre a terra, onde a guerra será bloqueada. Então, esse milênio, na verdade, é o milênio shabático, né? Pois agora estamos entrando no ano 6000 no calendário de Israel. Pois o calendário está errado. Não estamos no ano 5684, não. Nós estamos no ano 5... Chegando no ano 6000. Em 2030, entraremos no ano 6000 do calendário de Israel. Atualmente nós estamos no ano 5784, né? Só que houve uma diferença porque os rabinos, Akiva, né? Ele fez uns cálculos lá. E hoje as escolas hebraicas de faculdade, que tem estudos avançados, eles sabem que houve uma diferença no calendário. Então, hoje, na verdade, nós estamos perto do ano 6000. Falta 33 anos, né? Desculpa. 2023 para 2030 seriam 7 anos. 7 anos para o ano 3000. Melhor, 6000. Então faltaria hoje 7 anos para o ano 6000, que é o começo do milênio shabático. Então a gente estaria hoje que ano? 5793. Se calcularmos essa mudança do calendário que aconteceu. Então, entrando no ano 6000, arrumando os anos perdidos que foram modificados por Rabino Akiva, que tirou a parte dos reis da Pérsia, né? Então, estamos entrando também no milênio shabático, onde haverá o descanso de todo o trabalho sobre a terra, o descanso da... tudo que foi criado na terra, no sistema religioso, sistema político, e haverá uma entrada de reflexão com o divino. Então, o Shabat é uma preparação para esse reinado milenar, para esse milênio shabático, onde o reino do Criador, do Messias, está sobre a terra. Pois, como falei ali, Shin, letra Shin é transformação, sofrimento para chegar à perfeição. A letra Re é iluminação, partícula do nome divino, né? A letra Bet é a casa, e o T está ligado ao tal ali, que é o portal. Então, estamos caminhando para o Shabat milenar, onde estaremos na nossa casa. O que é a nossa casa? É o descanso. Não descanso com a morte, mas sim descanso com o reinado de luz, com o reinado de iluminação, o reinado de felicidade. Pois o ser humano, quando nasce, ele nasce puro, mas com o tempo ele começa a, segundo a Kabbalah, né, pegar as cascas que protege o pecado, né? Então, o Shabat você faz um caminho contrário para dentro de si mesmo, vencendo esses pecados, essas cascas, e se iluminando. Então é uma preparação já para o reinado milenar, em que a terra será livre do pecado, da maldição, da dor, da doença, em que a humanidade vai entrar num tempo de repouso, de paz. Então, segundo os cabalistas, os dias da criação também simbolizam os 6 milênios que passamos, e agora no 7º dia é o dia do descanso, né? Seria o 7º milênio, o descanso shabático, é o milênio shabático. Então é impossível dentro do judaísmo você desvincular o Shabat com o reino milenar, que é o reino messiânico, que tudo está interligado. Simboliza uma culminância de toda a palavra da história, toda a Bíblia, de todo o sofrimento do povo, né? Não só de Israel, mas também da igreja, que a igreja foi adotada após o advento de Yeshua, do Messias. A igreja foi adotada também como um filho, né? Filho pródigo, filho disperso. Então a culminância de todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa história, né, de lutas, tragédias,
seria o reino milenar, onde vai acontecer o Shabat milenar, onde haverá 1000 anos de paz e de luz, de iluminação sobre a humanidade, que fecha com o sétimo dia da criação, que é o descanso, onde o Eterno parou, Shavat, cessou, né? Parou de trabalhar, cessou, Shavat, vai o Shavat cessar, tá ligado com Shabat. Aqui o V foi substituído pelo Bet, né? Quer dizer casa. É casa de repouso, palácio de repouso. Então houve uma substituição para significar que, em vez de, além de cessar, também chegou-se a ao auge, né? A uma culminância, a um repouso. Chegou-se ao que a gente esperava, que era um reino de luz, de prosperidade. Todo mundo espera por isso. A igreja espera o céu. Os hebreus esperam a terra, o reino milenar. E, teoricamente, juntando as duas tradições da igreja e de Israel, haverá sim o reino do Shamaim celeste, mas também haverá um reino terrestre, chamado de Melech Haolam, onde a terra vai passar por uma transformação, uma mudança, e vai entrar no reino de luz, chamado de reino shabático, milênio shabático. Mas para a igreja, esse milênio shabático seria o Shamaim, o céu, onde também haverá o repouso, o descanso, né, do sofrimento e da dor. Então o céu, o Shamaim, também seria o Shabat para a igreja, no caso. Se bem que a igreja não crê no Shabat, né? Mas de forma metafísica, de forma simbólica, de forma mística. Então, irmãos, o Shabat continua sendo muito importante. Quando os judeus falam Shabbat Shalom, que é a saudação judaica mais usada, né? Ao pôr do sol de sexta-feira, quando é feito o ritual, de sexta para sábado, né? Que o sábado para Israel começa sexta-feira, à noite. Para Israel, para os adventistas também. Shabbat Shalom simboliza que você chegou ao reino da paz, ao reino milenar. Chegou a paz, né? Que todos esperam para a humanidade, para a igreja, para Israel. Então, o Shabbat continua sendo fundamental importância. Que ele não foi abolido. Se ele fosse abolido, também seria possível matar, destruir, adulterar. Nada seria pecado mais. Mas assim que essas coisas não foram abolidas, o Shabbat também não foi abolido. Mas por que o Shabbat foi abolido da igreja cristã, a cristandade? Porque eu já expliquei, acho que em outras situações, que é por causa dos rabinos que acham que os cristãos, os gentios, não precisam seguir a Torá, a lei. Então Paulo também seguiu essa linha de pensamento, mas se for mais antes, né? Se tu vê Yeshua falando, ele fala, não, vim para abolir, vim para cumprir. Então ele vem para cumprir a lei, não para abolir. Então ele era contra essa distinção, né? Essa separação entre judeus e gentios iguais. Ele veio para cumprir, então não veio para abolir. Então ele defende, Yeshua defende, que tanto judeus como cristãos, com os góis, né? Eles pratiquem, né, o que está escrito na Torá. E o Paulo foi contra porque o Paulo seguia a tradição dos rabinos, e creem que os gentios não precisavam seguir as leis sabáticas. Apenas a lei noaquita, que não inclui o sábado. Por isso que os judeus chamam até hoje gentios de Benoá, né? Os filhos de Noé, Benoá, os filhos de Noé. Até hoje chamam os gentios disso. Eles impedem os gentios de estudar a Torá, de conhecer o segredo do Shabat, outras coisas. Até hoje eles vedam. Eles proíbem os gentios de ter esse conhecimento. O nosso Messias, Yeshua, era a favor disso. A favor, porque ele falou que eu não vim abolir, eu vim para cumprir. Então é isso aí, irmão. Um abraço a todos. Shalom, meus irmãos. É um prazer estar aqui no canal A Torá é Santa. Quero trazer uma explanação sobre o Shabat. E, meus irmãos, o Shabat, ele é tão profundo que ele aponta para coisas eternas, coisas futuras. E quando a gente vê a criação ali
de Gênesis, capítulo 1, cada dia Deus criou algo, né? E quando a gente chega no 7º dia, fala, terminando Deus de toda a sua criação, descansou. 7º dia. Por que ele fala que terminando Deus toda a sua criação, ele descansou? Porque ele criou algo ali, e foi o Shabat. Ele criou o descanso. Meus irmãos, por que era necessário criar o descanso? Quando a gente vê lá, cada criação representava ali Deus trabalhando, né? Ali no 7º dia ele já não trabalha, já descansa, né? Ele finaliza com descanso ali, o 7º, e descansa, né? Mas aí você pergunta, mas Deus cansa? Não, porque Deus queria apontar algo profundo no 7º dia. Ele quis apontar para a humanidade algo profundo, e ele está apontando. Queridos, quando a gente começa a olhar profundamente nesse texto de Gênesis, a gente vai entender que quando o homem cai, o texto vai dizer assim, que o homem do suor do seu rosto, ele colheria o pão, ele tinha que trabalhar, ele ia colher abrolhos e espinhos. E veja que o Shabat, ele já começa a mostrar que o homem, ele ia precisar do Shabat, porque ele ia trabalhar. Em Gênesis, o homem não trabalhava ali no jardim, ele não precisava ainda do Shabat. O Eterno sabia que ele iria cair. Então o Shabat, ele é uma esperança, mas também ele é uma realidade na vida do crente. Veja que interessante. O Shabat, ele aponta para o 7º milênio. O 7º milênio, quer dizer, o descanso da humanidade, o descanso de toda a terra. De toda a terra. Então, queridos, quando a gente começa a trabalhar, aí chegando o 6º dia, no 7º descanso, a gente está reconhecendo que a gente vai chegar nessa eternidade, que a gente tem uma esperança para alcançar a eternidade, que é o Shabat. Então, é um memorial que aponta para o futuro, é um memorial também que a gente está já vivendo a realidade daquele futuro. Isso é o Shabat. Quando a gente pega Mateus 12, Mateus capítulo 12, os discípulos foram criticados ali, né, pelos mestres da lei, porque eles estavam violando o Shabat, né, de acordo com eles, mas não estavam, né, porque eles estavam colhendo ali por fome, necessidade. Quando é algo por necessidade para a vida, não viola o Shabat. Vou dizer por quê. Porque o Shabat, ele foi criado para a vida, para proteger a vida, não para destruí-la. Veja que Jesus, ele fala que o sábado, o homem não foi feito por sábado, e sim um sábado para o homem, por causa dele. A gente entende ali já Gênesis por causa disso. Por isso que o sábado foi criado, para o homem, né? Esse é o propósito. O descanso do Senhor. Aquele descanso que Davi cita nos Salmos, que o apóstolo Paulo fala também, ou eu não tenho certeza que é o apóstolo Paulo que escreveu, né? Hebreus eu só estou, mas o texto de Hebreus fala também desse descanso. Mas esse descanso é um descanso diferente. É um descanso para a vida eterna. E é o 7º milênio. Então, pessoal, meus irmãos, a importância do Shabat é tudo, né? Ele é tudo. O Shabat não é um meio de salvação. O Shabat é um meio porque a gente já está salvo no Mashiach, né? Ninguém guarda o Shabat para ser salvo. A gente guarda o Shabat porque a gente já alcançou a salvação no Mashiach.
Essa é a diferença. Porque eu vejo muita gente que se martiriza para guardar o Shabat, mas não entendeu. O Shabat nunca foi uma obrigação. O Shabat foi um presente pelo Eterno, porque ele sabia que o homem iria cair e o homem ia colher abrolho e espinhos. E aí ele trouxe essa esperança futura, porque está relacionada à separação. 6 dias de trabalho, 7 descansar, se separar do trabalho, né? Para ter um dia, né, especial de descanso no Eterno. Então, meus queridos, é tão profundo o Shabat, muitas pessoas não compreendem. E eu quero deixar essa explanação minha, né? E agradecer a oportunidade por estar aqui trazendo essa mensagem ao irmão Claudino. E que o Eterno abençoe a sua vida, irmão Claudino. Fique na Shalom todos. Meu querido irmão Claudino, quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Agradecer a todos os amados irmãos que colaborarão com esse assunto, com esse tema tão importante que é o Shabat. Em primeiro lugar, agradeço também pelo seu canal no YouTube, viu, irmão Claudino? A Torá é santa, separada de tudo aquilo que o homem pode observar, sentir e até mesmo tocar. Meus amados, esse tema do Shabat é muito importante. Eu quero resumir e pontuar bem especificamente para mim, no meu ponto de vista, entre outros pontos de vista e tudo o que representa o Shabat, é quando começa lá a menção em Êxodo 31:17 a respeito do assunto. Que o Eterno fez todas as coisas em 6 dias, céus, terra, humanidade, tudo que existe no planeta. E no 7º dia, cessou de sua obra e repousou. Bem verdade que há um significado muito aprofundado para esse cessou de sua obra e repousou. Não é momento para falarmos disso, mas eu quero tocar num ponto bem central a respeito de tudo isto. Para os irmãos observarem, a própria palavra hebraica Shabat, ela está associada a uma raiz shuv. Shuv significa retorno, que é também a raiz da palavra techuvá. Olha só, que é o retorno a Deus. Os irmãos podem ver que a associação dessas palavras vem da fonte suprema de toda a criação. Porque o Shabat nos serve para nos lembrar constantemente de que foi o Eterno quem criou os céus e a terra, que, portanto, toda a existência pertence a Ele e tudo é dele. Tudo que a gente faz desconectado da Torá e desconectado dos ensinos da Torá, não há retorno, não há techuvá. Logo, não há sentido para que essa pessoa se volte para o Shabat. Já aqueles que foram chamados
para observarem, estão fazendo toda semana, a cada Shabat, estão fazendo um retorno ao Eterno e dizendo ao Eterno para todos os que estão envolvidos no assunto que nada somos sem o Eterno, nada somos sem este retorno. O meu comentário sobre o assunto não esgota de maneira nenhuma tudo o que ainda vai ser apreciado, falado e estudado sobre o Shabat. Olá, amigos. Eu sou o Rabi Nishai Ben Yehudá, da Sinagoga Messiânica Talmidei Torá, e estarei falando com vocês agora sobre a importância da observância do Shabat e quem deve observá-lo. Deus criou os céus e a terra, depois no sexto dia ele criou o homem. A semana que Deus estabeleceu ali foi de 7 dias. E Deus encerra no último dia, no sétimo, no sábado, e entrega esse dia para as nações, através de Adão, como uma sugestão e uma grande diferença dos demais dias, porque aquele seria santo. Esse dia seria abençoado. As nações, os homens, os justos que nós encontramos na história dos primeiros séculos, eles observavam o sábado, mas as demais nações não. Elas escolheram outros deuses. Eu vou falar sobre isso também. Mas quando o nosso povo, o povo de Israel, promessa de Deus de ser a nação eleita, sai do Egito depois do período de escravidão, Moisés, antes do Sinai, lhes dá o sábado e diz lá, como prova para ver se o povo anda na minha lei ou não. Está no capítulo 16 de Êxodo. Logo na sequência, Deus dá, então, os mandamentos em Horebe, os 10 mandamentos e a sua própria lei para a nação sacerdotal, depois dessa nação se comprometer em faremos e obedeceremos, em seguir todas as orientações do Eterno. Então, aí, na sequência, você vai ver que esse sábado que aparece nos 10 mandamentos, inclusive um detalhe importante, que em Deuteronômio capítulo 5 vai falar que Deus não fez esse pacto com os nossos pais, os israelitas dizendo que era com eles, a partir ali de Moisés. Deus não tinha feito aquele pacto. A lei existia de forma oral, e não completa e nem por escrito. Mas com Israel, quando Israel sai do Egito, Deus então faz a lei com eles e por escrito e mediante um acordo, faremos e obedeceremos. Ali é assinado, digamos, uma ketubá, um casamento entre Deus e o seu povo de Israel. E o que vai acontecer na sequência? Deus vai dizer que o sábado, no capítulo seguinte, Deus vai dizer em Êxodo, vai dizer que o sábado seria um sinal entre ele e os filhos de Israel. É muito importante isso, porque o sábado, que não era, vamos dizer assim, obrigatório, que as nações podiam escolher se queriam guardar ou não, a partir dali ele se tornou um sinal entre Deus e o povo de Israel e as suas gerações. Então, até hoje, o Shabat é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Então, lá em Deuteronômio, quando na repetição dos 10 mandamentos, vai dizer que Deus fez um pacto com aqueles que ele tirou do Egito,
que o sábado foi dado para eles porque eles eram escravos no Egito. Então é um mandamento específico com Israel, tá? Enquanto que os outros mandamentos se aplicam a todos de forma geral, o sábado somente a Israel e àqueles que se unem ao povo de Israel, como fala em Isaías 56. Não é somente os que abraçam o sábado, mas os que abraçam a minha aliança, aquela aliança lá do Sinai, que depois é renovada de acordo com Jeremias 31 e a vinda de Mashiach. Então, o Shabat acabou se tornando um ponto de identidade entre um povo e o seu Deus. Por que as nações não guardam o sábado? As nações têm seus deuses. Países pagãos, por exemplo, que não creem na Bíblia, têm semana de 7 dias, mas não tem o sábado, porque o sábado vai ser um ponto de identificação. Por outro lado, isso é muito importante, qualquer nação, qualquer pessoa na face da terra que quer guardar o sábado, tem que levar em conta que é um sinal entre Deus e Israel. Então, se você não faz parte do povo de Israel e você guarda o sábado, ele não tem validade nenhuma. E você ainda está se apoderando de um mandamento que foi dado ao povo de Israel. Mas eu quero guardar o sábado, então você vai se unir ao povo de Israel. Você vai crescer na sua techuvá, no seu retorno às raízes judaicas, vai começar a cumprir Torá, e aí o sábado será para você também, porque você vai se identificar com o verdadeiro Deus. Que o Eterno possa trazer essa luz, que ao pensarmos no sábado, na importância do sábado, nos lembremos de que ele nos identifica com quem? Com o Deus Criador dos céus e da terra.